A morte e história de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais populares e visionários da história do Brasil, nos deixou um legado que moldou o país por décadas. Nascido em Diamantina, Minas Gerais, em 12 de setembro de 1902, JK, como era carinhosamente chamado, governou o país entre 1956 e 1961. Seu período na presidência foi marcado por um ambicioso plano de desenvolvimento, que transformou o Brasil e culminou na construção de Brasília, nossa nova capital. Com um carisma inegável e uma visão de futuro ousada, JK impulsionou o crescimento econômico do país, investindo em diversos setores como indústria, infraestrutura e energia. Seu governo ficou conhecido como os Anos Dourados do Brasil, um período de grande otimismo e prosperidade. No entanto, a trajetória de JK foi interrompida tragicamente em 22 de agosto de 1976, quando faleceu em um acidente automobilístico na Via Dutra. Sua morte prematura causou comoção nacional e deixou um vazio na política brasileira. Apesar de ter deixado a presidência há mais de uma década, JK continuava sendo uma figura central na vida pública e política do país. Vamos juntos explorar a vida, o legado e a misteriosa morte de Juscelino Kubitschek, um homem que dedicou sua vida a construir um Brasil mais moderno e próspero. Com apenas 2 anos, Juscelino Kubitschek, ou JK como viria a ser conhecido, perde o pai para a tuberculose. A infância, marcada pela ausência paterna e pelas dificuldades financeiras, molda um menino determinado e resiliente. A educação, valorizada por sua mãe, Júlia, se torna seu maior tesouro. Inteligente e estudioso, JK se destaca desde cedo. As aulas no seminário, onde a disciplina e o conhecimento se entrelaçam, despertam em si a paixão pela medicina. O desejo de aliviar o sofrimento alheio o impulsiona a seguir uma carreira que o levaria a salvar vidas. Mas para realizar seu sonho, JK precisa deixar para trás a pequena Diamantina e aventurar-se em Belo Horizonte. Sem recursos, ele trabalha como telegrafista para pagar os estudos, conciliando longas jornadas com os livros. A universidade o acolhe, e a cada dia mais perto de seu objetivo, JK se dedica com afinco aos estudos. A Europa, com seus renomados hospitais e médicos, se torna o próximo passo em sua jornada. A experiência internacional enriquece seus conhecimentos e o prepara para um futuro promissor. De volta ao Brasil, JK inicia sua carreira como cirurgião, salvando vidas e conquistando o respeito da comunidade médica. No entanto, a medicina não seria sua única paixão. A política, com suas possibilidades de transformar a vida de milhões, o atrai cada vez mais. Aquele menino que sonhava em ser médico, agora sonhava em construir um Brasil mais justo e próspero. A história de JK é a história de um homem que, apesar das adversidades, nunca desistiu de seus sonhos. Sua determinação, inteligência e compaixão o levaram a alcançar grandes feitos e a deixar um legado que inspira até hoje. Em 1934, Juscelino Kubitschek começou sua carreira política como chefe de gabinete do interventor federal em Minas Gerais, Benedito Valadares. No mesmo ano, foi eleito prefeito de Belo Horizonte e, posteriormente, deputado federal pelo Partido Progressista, mas perdeu o mandato em 1937 com o início do Estado Novo. Ele retornou à medicina até 1940, quando foi nomeado prefeito de Belo Horizonte pelo interventor Benedito Valadares. Durante sua gestão na capital mineira, Kubitschek implementou uma administração modernizadora e inovadora, construindo o bairro da Pampulha com projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer e paisagísticos de Roberto Burle Marques. Ele também expandiu a rede de água e esgoto, pavimentou ruas, criou escolas e hospitais, e incentivou a cultura e o esporte. Nesse período, Juscelino e Sara realizaram o sonho de ter seu primeiro filho após 12 anos de união, ou no dia 22 de outubro de 1943, nasceu sua primeira filha, Márcia. Em 1945, após o fim do Estado Novo, Kubitschek se filiou ao Partido Social Democrático e foi novamente eleito deputado federal. Em 1950, com o apoio do presidente Getúlio Vargas, foi eleito governador de Minas Gerais, onde seu governo se destacou pela expansão da infraestrutura energética e rodoviária do estado. Ele criou a CEMIG e construiu 5 usinas hidrelétricas, além de abrir estradas ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro, São Paulo e ao Nordeste.
Como governador, J.K. e sua esposa decidiram aumentar a família adotando Maria Estela, em 1947, que tinha apenas 4 anos. Após a morte de Getúlio Vargas em 1954, Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura à presidência da República com o slogan 50 anos em 5, prometendo acelerar o desenvolvimento do país com um plano de metas focado em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Ele contou com o apoio do PSD e do PTB, vencendo as eleições de 1955 com 36% dos votos. Sua posse foi ameaçada por uma tentativa de golpe militar liderada pelos generais Juarez Távora e Henrique Lott, mas ele conseguiu assumir o cargo em 31 de janeiro de 1956. O governo JK foi caracterizado pelo otimismo e crescimento econômico, e seu plano de metas foi executado com sucesso em diversos setores, especialmente na indústria automobilística, atraindo investimentos estrangeiros e gerando empregos. O governo também construiu usinas hidrelétricas, como Três Marias e Furnas, e rodovias, incluindo a ligação Belo Horizonte-Brasília e Brasília-Acre. A obra mais emblemática do governo JK foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil, um projeto antigo previsto na Constituição de 1891, que finalmente foi realizado para integrar o território nacional, promover o desenvolvimento do Centro-Oeste e reduzir desigualdades regionais. A construção de Brasília representou um desafio logístico e financeiro. O governo mobilizou recursos, materiais e mão de obra para erguer uma cidade em pouco mais de 3 anos. Milhares de trabalhadores, conhecidos como candangos, foram recrutados de diversas partes do país. O projeto urbanístico foi elaborado por Lúcio Costa e o projeto arquitetônico por Oscar Niemeyer. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960, com uma grande festa popular. O progresso promovido pelo governo JK teve um custo, e a inflação aumentou. O investimento estrangeiro e o potencial do mercado brasileiro atraíram muitos recursos, mas a queda nas receitas das exportações criou uma escassez de capital, pressionando a inflação. JK era firme e não desejava reduzir seu programa de expansão para controlar a inflação, que acabou acelerando. As acusações de corrupção e favoritismo, junto ao fato de que Kubitschek estava constitucionalmente impedido de se reeleger, permitiram que o candidato da oposição, Jânio Quadros, vencesse as eleições presidenciais de 1960. Juscelino Kubitschek entregou a faixa presidencial a Jânio Quadros em 31 de janeiro de 1961, cumprindo seu compromisso democrático. Ele deixou o governo com alta popularidade e prestígio internacional, mas também com uma situação econômica delicada, marcada por inflação, dívida externa e crise cambial. Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou, gerando uma grave crise política. JK apoiou a posse do vice-presidente João Goulart, que enfrentava a resistência dos setores militares. Em 1962, JK foi eleito senador por Goiás, mas em 1964 ocorreu o golpe militar que levou João Goulart a instaurar um governo militar. Juscelino tornou-se um dos principais líderes da oposição ao regime, defendendo a restauração da democracia e a realização de eleições diretas. Ele foi preso 2 vezes pelos militares, em abril e dezembro de 1964. Em janeiro de 1966, JK teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional número 2, que também extinguiu os partidos políticos existentes. Diante da perseguição e censura do regime militar, decidiu se exilar no exterior, passando por países como França, Estados Unidos, Portugal e Uruguai. Durante o exílio, manteve contato com outros líderes políticos brasileiros, como Carlos Lacerda e João Goulart, e participou de movimentos pela redemocratização do Brasil. Juscelino retornou ao Brasil em 1969, após 3 anos de exílio, sendo recebido com festa por admiradores no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Contudo, ainda estava impedido de exercer qualquer atividade política. Ele se dedicou à sua vida pessoal e profissional, retomando sua clínica médica em Ipanema, onde atendeu vários pacientes gratuitamente. Em 1975, manifestou a intenção de se candidatar à presidência nas eleições previstas para 1978, esperando que o regime militar permitisse uma abertura política e o retorno das eleições diretas.
Chegou a articular uma aliança com outros políticos de oposição, como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, mas não teve tempo para ver se conseguiria concorrer à presidência. Já que um ano depois ele morreria de forma trágica e suspeita, no dia 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek e seu motorista, Geraldo Ribeiro, estavam a caminho da fazenda da família em Minas Gerais. O acidente ocorreu na rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. O veículo em que viajavam, um Chevrolet Opala, colidiu com um ônibus que atravessou a pista e, em seguida, chocou-se violentamente com um caminhão, resultando na morte instantânea do ex-presidente e de seu motorista, ambos falecendo no local. Juscelino tinha 73 anos. A morte de JK gerou muitas suspeitas e controvérsias, com muitos acreditando que o acidente foi forjado por agentes do regime militar, que teriam interesse em eliminar um potencial candidato à presidência. Há indícios de que JK estava sendo monitorado e ameaçado pelos órgãos de repressão. Apesar dessas evidências, as investigações oficiais concluíram que o acidente foi resultado de uma falha mecânica ou humana, sem envolvimento de agentes externos. Contudo, outras comissões da verdade, criadas posteriormente, reabriram o caso e levantaram a hipótese de assassinato, uma questão que permanece sem esclarecimento total até hoje. Seu corpo foi levado ao Palácio do Planalto, onde recebeu honras de chefe de Estado e foi velado por milhares de pessoas que desejavam se despedir do homem que transformou a história do país. O funeral de JK foi um dos mais emocionantes da história brasileira, repleto de manifestações de respeito, admiração e gratidão pelo presidente que concretizou o sonho de transferir a capital para o centro do país. Em 1981, os restos mortais de JK foram transferidos para o Memorial JK, um museu e mausoléu construído em sua homenagem no Eixo Monumental. Juscelino Kubitschek deixou um legado de realizações e esperança para o Brasil, sendo o presidente que mais investiu em obras públicas e infraestrutura, como rodovias, hidrelétricas, indústrias e escolas. Ele também foi um defensor fervoroso da democracia, da liberdade e da integração nacional. Assim, foi o desfecho da vida de Juscelino Kubitschek. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.